plenário, palavra que vem do latim plenarius e significa pleno. Em sentido político e com base no direito romano, refere-se a uma modalidade de reunião com integrantes que formam uma instituição. O plenário também é o órgão deliberativo máximo do Poder Legislativo. Aqui são realizadas as sessões plenárias, nas quais os deputados se reúnem para discutir e votar projetos de lei ou outros textos de interesse legislativos apreciados pelas comissões. Desde 1952, o plenário da Assembleia Legislativa de Goiás leva o nome do ex-deputado constituinte Getulino Arteaga. Nascido em 1913 em Itaberaí, região noroeste de Goiás, Getulino começou a vida profissional bem cedo, aos 16 anos, quando teve de largar os estudos para encarar uma importante missão. Meu avô era dentista prático e resolveu se mudar para Goiás, onde ele achava que tinha um campo maior para exercício da profissão dele. Ele era protestante, praticante. Naquela época, havia problemas religiosos, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. E meu avô foi muito perseguido em Goiás. Foi impedido, inclusive, de exercer a profissão. E para que a família pudesse sobreviver, ele fez com que meu pai adotasse a carreira militar. Meu pai fosse soldado da Polícia Militar de Goiás, aos 16 anos. E meu avô estava impedido de exercer a profissão dele. Então ele foi a pessoa que manteve a família durante algum tempo. Após se tornar tenente pela Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, ele volta para Goiás, onde se casa com a professora Berenice Teixeira, com quem teve 3 filhos, Índio, Indiara e Ibirá. Getulino atuou como delegado em vários municípios goianos e se destacou em algumas missões, como a repressão ao movimento integralista brasileiro em Buriti Alegre. A presença forte entre a comunidade o estimula a disputar um cargo eletivo. Ele participava muito da comunidade, ele era instrutor dos colégios de freira, de educação física. A minha mãe também era professora na cidade onde ele morava. Ele era uma pessoa muito ligada à comunidade, ele fazia muito presente na comunidade, ele era um delegado muito querido. Em 1946, elege-se deputado estadual pelo Partido Social Democrático, PSD, e integra a primeira legislatura constituinte após a reabertura do parlamento goiano. Foram quase 10 anos de fechamento causado pela ditadura imposta por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Autor de discursos elaborados, Getulino se notabilizou como um grande orador. Eu era, na ocasião, muito novo, mas eu estudava em Uberaba, Colégio Diocesano de Uberaba. Então, quando eu vinha de férias, eu ia para a Assembleia para ouvir os discursos dos deputados, que os deputados faziam na ocasião, que eram homens muito cultos na ocasião. Era também muito vibrante, né? Uma pessoa que tinha um senso crítico brincalhão, mas uma certa mordacidade. Meu pai era um excelente orador. Ele era arrebatador. Arrebatador. Autodidata, se converteu num leitor intenso. Porém, muito mais que um hábito, a leitura se tornou um gesto de comunhão familiar, eternizado na memória dos filhos. Meu pai lia muito, né? Muito, muito, muito. Ele lia os personagens da Revolução Francesa. Eu tenho até hoje em casa todos os livros na coleção, Jean-Jacques Rousseau, Marat, Danton. Ele de noite nos fazia dormir lendo poesia pra gente. Ele botava todo mundo na cama, minha mãe sentada na cabeceira, ele também, e aí ele ia ler poemas que eu decorei. Eu tenho até hoje a voz dele, e ele gostava de ler alto.
Por exemplo, ele fazia um discurso, ele ia ler para si mesmo o discurso em voz alta. E a gente escutava, então a voz dele ficou na casa com poesias, com discursos que ele fazia. Eu lembro dele falando, não sabes, criança, estou louco de amores. Ele lendo para nós, né? Prendi meus afetos, formosa Pepita, prendi meus afetos num laço de fita, de Castro Alves, né? Então ele vinha também com Navio Negreiro, com Machado de Assis, enfim, com todos os grandes autores da época, Edgar Allan Poe, com todos os grandes, Stefan Zweig. Um pai rigoroso e exigente com resultados nos estudos, mas profundamente afetuoso e até brincalhão. Eu era menino, gostava muito de ovo. Então, eu tinha um amigo que a mãe dele fazia farofa de ovos pra gente. E eu decidi com o Zé de Paiva, que era meu amigo, roubar galinhas e nada, botar no quintal do Zé de Paiva, para a mãe dele colher os ovos e fazer farofa pra gente. Eu adorava farofa de ovo. Mas eu tinha que alimentar essas galinhas. E eu alimentava essas galinhas com um milho que meu pai tinha no fundo do quintal para alimentar os porcos dele, que ele criava os porcos lá. E um dia ele me pegou saindo com um saco de milho nas costas. Perguntou onde você vai, o que é isso? Eu não tinha condição de mentir para ele. Ele pegava mentira nos olhos, parece. O que é isso? Eu falei, milho. Para quê? Para dar para a galinha. Que galinha? A galinha que nós roubamos. Ele não falou nada para mim. Foi para a delegacia, daí meia hora apareceram 2 soldados. Ele mandou me prender, colocar saco de galinha nas costas, bater na porta das casas das pessoas de quem eu havia roubado as galinhas, falar, fulana, eu sou filho do delegado, me devolver a galinha que roubei da senhora. E depois ele me prendeu, quem me soltou foi minha mãe. Se precisasse ele dar umas boas palmadas, ele dava. Ele dava, porque ele tinha um conteúdo muito rigoroso de educação. O meu contato com meus pais, com meu pai, foi praticamente nas férias. Porque aos 9 anos ele me internou aqui no Dom Bosco. Aos 11 anos eu fui para o Diocesano de Uberaba, interno também. Então o contato com meu pai eu tinha só durante as férias, quando a gente ia passear. Ele escolhia as férias dele, a gente ia pescar na Lagoa Feia de Formosa. A gente sempre pescava por lá. Estava pescando, ele gostava muito de pescaria, de caçar. Ele era muito alegre, o riso dele enchia uma sala. Ele adorava contar fatos, adorava brincar. Eu lembro dele na cozinha descascando laranja para nós chuparmos e ensinando o ABC para o Ibirá com a casca da laranja, rodando A, B, C, D, até a casca da laranja se quebrar na letra que quebrava. Então, ele era uma pessoa profundamente atuante. Nos ensinou a nadar, pescar, remar. A atuação como delegado, sobretudo as operações para conter as manifestações contrárias à transferência da capital para Goiânia, o aproximou de Pedro Ludovico Teixeira, de quem se tornou amigo. Meu pai é que planejou a campanha do Pedro Ludovico a governador. Foi na minha casa. Eu me lembro quando nas férias de julho, vi meu pai sentado com o mapa do Estádio Goiás aberto e botando alfinetes, planejando a campanha do Pedro Ludovico. Já na campanha pela reeleição, momento em que também auxiliava Pedro Ludovico Teixeira a conquistar o governo do estado, a ascensão política de Getulino foi tragicamente interrompida. Ao tentar pôr fim a violentos confrontos entre UDN e PSD durante um comício em Nova Aurora, região sul do estado, Getulino foi assassinado com 18 tiros no dia 8 de setembro de 1950. Eles foram juntos, o Dr. Pedro Ludovico e ele, foram juntos para Nova Aurora. E comício, eles foram antes para várias cidades. Estiveram em Goiandira, outras cidades aí da Estrada de Ferro. E foram parar em Nova Aurora, que era uma cidade miudinha, com poucos eleitores. E lá as divergências políticas eram bem grandes, né? Entre UDN e PSD.
E 6 pessoas ligadas ao UDN tiveram um desentendimento por causa de um caminhão com faixas nas ruas de Nova Aurora. E essas 6 pessoas mataram 2 integrantes, 2 pessoas que conduziam esse caminhão com faixas do PSD. E meu pai estava num jantar, no comício, quando alguém chegou e falou que estavam matando os companheiros nossos aí fora. Meu pai, que era da polícia, delegado de polícia, saiu para exercer aí, não o mandato de deputado, né, para exercer aí a função de policial. E entrou dentro da casa onde estavam os assassinos. E aí ele foi morto. Quando ele chegou, a coisa já estava muito feia, já tinha morrido um filho do Sinfrônio Martins, que era prefeito da época, eu não lembro bem os nomes, eu posso estar equivocada nos nomes. Já tinha morrido um filho, tinha uma filha ferida, já tinha morrido gente e já tinha feridos, entendeu? Quando ele entrou dentro do lugar onde ele achava que era uma casa de correligionários dele. Ele falou, ali está havendo uma coisa que eu preciso entrar e ver. Quando ele entrou, já recebeu o primeiro tiro. Ou seja, era uma emboscada, né? Foi uma emboscada, não foi uma coisa assim. Havia todo um propósito mesmo de criar uma contenda muito grande e daquela noite fazerem vítimas. Foi uma coisa de política daquele tempo. A política naquele tempo era muito quente, né? Diferente da política hoje, que é morna. A política hoje é feita nos bastidores, nos conluios, nas conversas de pé de ouvido, né? Que naquele tempo não era assim. Naquele tempo a coisa era muito às claras. As pessoas eram muito mais sinceras. Foi brutal e ceifou as nossas vidas. Não só no sentido... Qualquer que tenha sido a morte do meu pai, de qualquer maneira que fosse, nos chocaria muito. Mas da forma que foi, muitíssimo mais, né? Nos chocaria até pela presença tão forte dele nas nossas vidas. Mas chocou muito mais por ter sido da maneira que foi. Da maneira que foi, nós não conseguimos entender, como eu não entendo até hoje. Em meio à forte comoção social, o amigo e aliado político de Getulino, o advogado Paulo Fleury, inesperadamente lança a candidatura de Berenice, ainda em luto, no lugar do marido. Absorvendo o capital político dele, ela então se elege a primeira deputada estadual da história de Goiás. As cédulas do meu pai já estariam quase prontas quando o Paulo Fleury interferiu e falou, não, vai entrar o retrato da dona Berenice e o nome dela como candidata no lugar do Getulino. Então as cédulas entraram no prelo para serem produzidas, né? Cédula não, propaganda política, não sei. Enfim, então eles falaram que naquele momento ali houve a troca, né? E ela foi candidata, entrou em comícios para fazer propaganda do partido, ela trabalhou. E havia necessidade dela fazer isso, né? Ela tinha que manter a família, ficou seu marido. Tido como um crime político, o assassinato, contudo, não foi investigado. Foi instalado um inquérito que não foi para frente, porque na ocasião o Dr. Pedro Ludovico tinha um filho, que era o Mauro Borges Teixeira, que era diretor da Estrada de Ferro em Araguari, que é pertinho de Nova Aurora. Os assassinos do meu pai mandaram dizer para o Pedro Ludovico que se ele continuasse com o inquérito, eles iam matar o Mauro Borges, que estava em Araguari. Aí ele suspendeu o inquérito. O inquérito não foi para frente, ninguém foi punido, tempo nenhum. Morreram de morte morrida e eu não sei nem quando, graças a Deus. Mamãe não deixou que nós tivéssemos mágoas que nos atrasasse o processo de viver, tanto que nos realizamos muito, todos nós, né? Ela sempre nos diz, Deus se encarrega. Pode deixar que quem matou seu pai, as pessoas responsáveis por isso, vão morrer de forma dramática e vão pagar. Ela falava para nós o tempo inteiro, aqui se faz, aqui se paga. Ela ensinou muito isso para nós. Então, não foi uma coisa que nós tivéssemos que ter mágoa, rancor, raiva, não. Mas tinha uma dor. Sei quem eram, mas não
procurei conhecê-los, não procurei vê-los, não procurei fazer mais nada porque já era tarde. Quando eu tomar conhecimento dessa história na realidade, tal como ela aconteceu, eu já tinha quase 18 anos, já havia se passado muitos anos, então eu também não carregava comigo esse sentimento de vingança, né? Não ia resolver nada mais. Passados praticamente 68 anos da morte de Getulino, a família escolheu preservar as memórias do entusiasmo dele diante da vida. E, principalmente, os ideais democráticos defendidos durante toda a sua vida pública. Ele era um homem que tinha uma visão da mulher completamente atual para o mundo de hoje, né? A mulher completa, e tanto que ele nos mandou, a mim e o índio para Uberaba, ele queria que eu estudasse muito, e eu fui uma pessoa da linha de frente. Ele era policial, então ele tratava muito de liberdade, ele gostava muito de liberdade, por incrível que pareça. É uma contradição. É uma contradição. Ele prendia muita gente, mas gostava muito de liberdade. Ele defendia as liberdades individuais. A liberdade individual, a liberdade coletiva, as liberdades, enfim. Né? Porque foi constituinte, ele saiu da ditadura e entrou na Constituinte. Ele tinha entrou na democracia, ideais democráticos, claro, muito bem estabelecidos, muito bem estabelecidos. E meu pai não foi um homem que fizesse dinheiro, né? Ele era um homem muito idealista. Meu pai era de um idealismo, sabe? Uma cabeça que era ideal puro.